Pelo sinal da Santa Cruz, que vai nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, no Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Maria Santíssima e o fogo do Espírito Santo esteja com vocês, meus irmãos, minhas irmãs, neste dia 30 de janeiro de 2026. Seja bem-vindo, meu irmão, seja bem-vindo, minha irmã, a esse canal, a qual fazemos a leitura diária da Palavra de Deus. Hoje, o capítulo 22 dos Atos dos Apóstolos. Eu já convido o irmão, irmã, você está deixando separado aí na sua Bíblia o capítulo 22 dos Atos dos Apóstolos para estar acompanhando comigo essa leitura. Também peço que você curta, que você comente, que você compartilhe, ative o sininho para receber as notificações desse canal. Já vamos clamar sobre nós, sobre esse momento, com a palavra e a presença do Espírito Santo. Pedir que o Espírito Santo nos conduza, nos dê sabedoria, nos dê entendimento para que a graça de Deus aconteça em nossa vida. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Atos dos Apóstolos, capítulo 22. Irmãos e pais, ouve o que vos tenho a dizer em minha defesa. Quando ouviram que eles falavam em línguas hebraica, escutaram-no com a maior atenção. Continuou ele: Eu sou judeu, nasci em Tarso da Cilícia, mas criei-me nesta cidade. Instruí-me aos pés de Gamaliel, em toda a observância da lei de nossos pais. Partidário, entusiasta da causa de Deus, como todos vós também o sois no dia de hoje. Eu perseguia de morte essa doutrina, prendendo e metendo em cárceres homens e mulheres. O sumo sacerdote e todo o conselho dos anciãos me são testemunhas. E foi deles que também recebi cartas para os irmãos de Damasco, para onde me dirigi, com o fim de prender os que lá se achassem e trazê-los a Jerusalém, para que fossem castigados. Ora, estando eu a caminho e aproximando-me de Damasco pelo meio-dia, de repente me cercou uma forte luz do céu. Caí por terra e ouvi uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Eu repliquei: Quem és tu, Senhor? A voz me disse: Eu sou Jesus de Nazaré, a quem tu persegues. Os meus companheiros viram a luz, mas não ouviram a voz de quem falava. Então eu disse: Senhor, que devo fazer? E o Senhor me respondeu: Levanta-te, vai a Damasco, e lá te será dito tudo o que deves fazer. Como eu não pudesse ver por causa da intensidade daquela luz, guiado pela mão dos meus companheiros, cheguei a Damasco. Um certo Ananias, homem piedoso e observador da lei, muito bem conceituado entre todos os judeus daquela cidade, veio ter comigo e disse-me: irmão Saulo, recobra a tua vista. Naquela mesma hora pude enxergá-lo. Continuou ele: O Deus de nossos pais te predestinou para que conhecesses a sua vontade, visses o justo e ouvisses a palavra de sua boca, pois lhe será diante de todos os homens testemunha das coisas que tens visto e ouvido. E agora, por que tardas? Levanta-te, recebe o batismo e purifica-te dos teus pecados, invocando o seu nome. Voltei para Jerusalém e, orando no templo, fui arrebatado em êxtase e vi Jesus que me dizia: Apreste-te e sai logo de Jerusalém, porque não receberão o teu testemunho a meu respeito. Eu repliquei: Senhor, eles sabem que eu encarcerava e açoitava com varas nas sinagogas os que creem em ti. E quando se derramou o sangue de Estevão, tua testemunha, eu estava presente, consentia nisso e guardava os mantos dos que o matavam. Mas ele me respondeu: Vai, porque eu te enviarei para longe
as nações. Haviam-no escutado até essa palavra. Então levantaram a voz: Tira do mundo esse homem, não é digno de viver. Como vociferassem, arrojassem de si as vestes e lançassem pó ao ar, o tribuno mandou recolhê-lo à cidadela, açoitá-lo e submetê-lo à tortura, para saber que causa chamavam assim contra ele. Quando o iam amarrando com a correia, Paulo perguntou a um centurião que estava presente: É permitido açoitar um cidadão romano que nem sequer foi julgado? Ao ouvir isso, o centurião foi ter com o tribuno e avisou: Que vais fazer? Este homem é cidadão romano. Veio o tribuno e perguntou-lhe: Diz-me, és romano? Sim, respondeu-lhe. O tribuno replicou: Eu adquiri esse direito de cidadão por grande soma de dinheiro. Paulo respondeu: Pois eu sou de nascimento. Apartaram-se então dele os que iam torturá-lo. O tribuno alarmou-se porque o mandara acorrentar, sendo ele um cidadão romano. No dia seguinte, querendo saber com mais exatidão de que os judeus o acusavam, soltou-o e ordenou que se reunissem os sumos sacerdotes e todo o grande conselho. Trouxe Paulo e o mandou comparecer diante deles. Palavra do Senhor, graças a Deus. Deus abençoe meu irmão, Deus abençoe minha irmã. Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.